Salve gamers! Eu sou o Rafa e vamos fazer um minuto de silêncio pela Telltale Games. A desenvolvedora recentemente anunciou o encerramento das suas atividades, com a demissão de mais de 200 funcionários e a suspensão de seus projetos futuros, incluindo títulos que já estavam sendo lançados, como os episódios da última temporada de The Walking Dead. Uma história que pegou a todos de surpresa e que colocou fim à trajetória de um estúdio que deixou uma marca importante na indústria dos games, mas que também teve sua trajetória marcada por inúmeras decisões que acabaram se provando desastrosas. Fundada por 3 ex-funcionários da finada LucasArts, a Telltale abriu suas portas em 2004 com a proposta de revitalizar os jogos point and click, trazendo para o gênero uma nova roupagem e um modo diferente de distribuição. O plano era desenvolver títulos baseados em franquias famosas e investir nas vendas digitais. Assim, os primeiros anos da empresa foram marcados por adaptações de franquias como a série de TV CSI, a dupla de detetives dos quadrinhos Sam e Max, jogos da franquia Tales of the Monkey Island e filmes como De Volta para o Futuro e Jurassic Park. Jogos que saíam em um ritmo cada vez mais frenético com o passar dos anos, transformando a Telltale em uma verdadeira locomotiva desgovernada quanto ao lançamento de seus jogos. Em 2010, a produtora lançou 5 séries entre jogos únicos e episódicos, uma quantidade que pode parecer insana, mas que fazia sentido dentro da realidade da empresa, que na época era uma companhia pequena e que ainda tentava se provar, lançando diversos jogos de pequeno orçamento enquanto tentava bancar novos projetos, na esperança de encontrar o título que finalmente colocaria o nome da companhia no mapa. O sucesso do estúdio chegou em 2012 com o lançamento de The Walking Dead. A série de quadrinhos escrita por Robert Kirkman estava em alta devido ao sucesso da sua adaptação para a TV, e sua ida para o mundo dos games exigiu mudanças profundas na forma como a Telltale produzia os seus jogos. O game recebeu uma atenção especial do estúdio, que dedicou praticamente um ano unicamente para o lançamento dos 5 episódios do game, que trazia uma abordagem diferente da usada nos outros jogos da desenvolvedora, deixando os elementos point and click em segundo plano para investir em uma narrativa e nas decisões dos jogadores ao longo da campanha. Permitir que o jogador tome decisões que influenciem a história de um game já não era novidade em 2012. Mas na época a maioria dos títulos usava essa opção apenas em momentos específicos, geralmente em um ponto de clímax da campanha, e muitas vezes deixando claro quais seriam as consequências para as escolhas tomadas pelo jogador. A grande sacada de The Walking Dead foi fazer com que tomássemos decisões constantemente, dando um toque de dramaticidade e tensão a estas ações, que acontecem principalmente durante os diálogos do jogo. Ao nos dar um tempo reduzido para escolhermos nossas falas e deixar claro qual o impacto que nossas respostas têm sobre outros personagens, o game cria uma sensação de tensão no jogador, que sente que suas escolhas estão realmente impactando o jogo, além de nos deixar curiosos para saber quais serão as consequências das nossas ações, algo que nem sempre fica claro desde o começo. Some isso a um game que faz um ótimo uso de Quick Time Events e traz uma história envolvente, com personagens complexos, e começamos a entender por que a jornada de Lee e Clementine marcou tantos jogadores. Walking Dead surpreendeu a todos, agradando o público e arrebatando prêmios importantes como o BAFTA e sendo considerado o jogo do ano não apenas pela mídia especializada, mas por eventos de prestígio como o Spike Video Game Awards, um fato que ajudou a mudar a imagem que jogos independentes tinham no mercado. Apesar do sucesso e qualidade de alguns jogos, até então os títulos de pequenos estúdios, feitos com orçamentos reduzidos, eram vistos como uma forma de entretenimento não tão importante quanto as grandes produções de estúdios ou produtoras já consagradas. Jogos muitas vezes renegados ao escanteio da indústria, para serem lembrados em épocas específicas ou entre o lançamento de grandes produções. Walking Dead ajudou a mudar isso, pois ver um jogo independente ser considerado o jogo do ano por tantos veículos e prêmios importantes transmitiu uma mensagem poderosa aos jogadores e à própria indústria, de que produções pequenas poderiam apresentar tanta qualidade e trazer tantas inovações quanto os grandes blockbusters do mundo dos games, ajudando a difundir a visão que temos hoje, onde títulos de baixo orçamento são vistos com o mesmo respeito que jogos milionários, seja pelo público, crítica e mesmo por grandes produtoras,
que passaram a abrir suas portas e até mesmo a lutar pela exclusividade desses jogos. Com tamanho sucesso, a Telltale alcançou o estrelato junto com seu jogo, dando início a uma nova era para a empresa. Um tempo de grandes conquistas, mas também de enormes fracassos. Quando olhamos para o passado, vemos que o grande erro da Telltale foi não ter aprendido nada com o sucesso de The Walking Dead. Ao invés de manter o foco nos profissionais que já tinha à disposição e investir seus esforços na produção de seu próximo projeto, o estúdio optou por mudar para um lugar maior e contratar mais funcionários, além de investir na compra dos direitos de mais propriedades intelectuais e no lançamento de diversos títulos. Além de outras temporadas de The Walking Dead, a empresa também lançou The Wolf Among Us, baseado na famosa série de quadrinhos Fable, e outros jogos inspirados nas séries Game of Thrones, Guardiões da Galáxia, Batman e Minecraft. Jogos que eram distribuídos ao longo do ano em um ritmo enlouquecido. Em 2017, 16 episódios de 4 franquias diferentes do estúdio chegaram ao mercado, em lançamentos que aconteciam em datas muito próximas umas das outras, muitas vezes no mesmo mês. E o resultado é um estúdio que acabou canibalizando as vendas de seus próprios produtos, dividindo a atenção do público entre 2 ou mais de suas séries. A Telltale ganhou a fama de ser um estúdio que contava boas histórias. O problema é que, embora isso fosse verdade, uma boa narrativa não é tudo, mesmo que ele seja o ponto mais importante do jogo. O estúdio nunca conseguiu deixar novamente a sua zona de conforto, como fez no primeiro The Walking Dead, se apegando a todos os elementos que estavam presentes no game e que foram repetidos em todos os outros jogos do estúdio, sem nunca apresentar alguma mecânica nova que pudesse trazer algum frescor aos outros universos abordados pela desenvolvedora. Uma estratégia que tornou os jogos do estúdio previsíveis, um elemento que é desastroso para qualquer produto de entretenimento, incluindo jogos. Nada desanima mais o consumidor do que ele já saber o que vai encontrar em um game, e era exatamente isso que passou a acontecer nos jogos da Telltale. No final, o jogador sempre tinha a impressão de estar jogando o mesmo jogo, pois embora a ambientação e a história variassem entre os títulos, sempre estávamos tomando decisões de forma muito parecidas e interagindo com aqueles universos da mesma maneira, em jogos que passaram a ser visualmente datados, já que o motor gráfico do estúdio claramente já não se adaptava à tecnologia da nova geração de consoles. Focar-se em levar cada vez mais franquias famosas ao mundo dos games, mas sem pensar nas novas experiências que esses jogos poderiam trazer ou em como evoluir a fórmula que o próprio estúdio havia desenvolvido, acabou gerando títulos repetitivos que eventualmente acabaram cansando os jogadores. Com isso, a produtora começou a acumular resultados negativos, ao invés de sucessos comerciais, o que acabou destruindo o estúdio financeiramente. A Telltale infelizmente não sobreviveu à própria visão de negócios que tinha para o mundo dos games, mas apesar de sua história ter um final triste, o seu legado ainda sobrevive. Walking Dead foi primordial para que a indústria desse o valor devido aos jogos de pequenos estúdios e de baixo orçamento, além de mudar a forma como jogos narrativos são tratados, abrindo espaço para que outros títulos do gênero seguissem seu exemplo com grande sucesso e mostrando que games episódicos são uma opção válida de negócios na indústria. O estúdio pode ter fechado suas portas, mas as sementes que ele plantou ainda germinam no mundo dos games, seja pelas suas influências em outros jogos ou através de pessoas que fizeram parte de sua trajetória e que agora estão em outras produtoras, desenvolvendo jogos divertidos e com ótimas histórias. Aproveite para deixar seu like e se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo e continuem jogando!